Oi pessoal, meu nome é Ian, do canal Segundo Lúdico. Eu sou professor de xadrez de crianças e adolescentes e resolvi criar esse canal porque, por experiência própria e com experiência de convívio com colegas que também são professores de xadrez, eu percebi que grande parte do desinteresse assim, de algumas crianças, de algumas pessoas, é pela falta de novidade na didática e na metodologia de ensino, principalmente nas escolas. Então, eu estou criando uma série de vídeos para auxiliar esses professores no ensino de xadrez com recursos, técnicas diferentes, novas, né? Então eu criei uma série de técnicas e jogos, desenvolvi outras, adaptei outras, para que os professores possam levar o trabalho com mais facilidade. Então hoje a gente vai vai trabalhar com o recurso da memória, a habilidade da memória. Então eu vou trabalhar algumas técnicas aqui que eu vou mostrar para vocês, espero que vocês gostem. Ô pessoal, aqui tem um jogo que a gente vai jogar que trabalha com também o recurso da memória. A gente tem aqui 6 torres e 2 dados, né? Um dado normal de 6 faces com números e outro dado com cores. Esse dado aqui, você pode comprar ele em uma casa especializada, né, que vem mais bonitinho. Ou se você não tiver como fazer as cores, componentes que correspondem a essas cores, você pode comprar um bloquinho de resina, um cubinho e fazer você mesmo as cores. Então vou utilizar esse aqui. Além desses 2 dados e das torres, a gente tem peões em cada torre dessa. Então essas torres, elas estão cobrindo peões de várias cores. Então aqui o peão roxo, aqui o peão azul que está correspondendo com o azul do dado aqui, por aí vai. O objetivo do jogo qual é? Esse jogo, o ideal é que os jogadores sejam de 2 a 5. Então até 5 jogadores é bom. E toda a idade para ele funciona. Então você vai dar primeiro uma permissão para eles identificar as cores, tentar memorizar a ordem das cores dos peões, certo? Depois você vai, um por um, colocando uma torre em cima de cada um. Depois que você cobriu, que todo mundo memorizou as cores dos peões e depois você cobriu com as torres, cada jogador no seu turno vai fazer o seguinte, vai jogar os 2 dados. Esse número aqui, ele só importa se ele for o número 1. Caso ele não seja o número 1, esse dado pode ser ignorado. E aí a cor verde vai ser a cor determinante. Então o jogador da vez vai ter que adivinhar em qual das torres o peão verde está. Então se ele tira aqui e erra, foi o azul. Então nada acontece e volta e o próximo jogador joga o dado. Nesse caso vermelho e o número 6. Esse número é ignorado porque não é o número 1 e eu vou atrás do dado vermelho. Acertei onde estava o vermelho. Quando eu acerto, eu pego aquela torre em frente a mim, certo? Essa torre é uma torre já conquistada. E aí as outras torres continuam em jogo. Se por acaso você jogar e der o número 1 nesse dado preto, significa que você deve devolver uma torre já conquistada. Então uma torre que você já conquistou, ela tem que voltar se você tirar o número 1. E automaticamente você perde a chance de acertar a cor desse dado aqui, que você tirou o número 1. E assim vai. Então eu já tinha conseguido aqui,
Depois o outro jogador jogou 4, que é ignorado, aí vai o verde, ele tem que acertar, errou, passa pro próximo. O próximo jogou, deu o número 1. Se ele não tiver torre nenhuma para devolver, ele perde a vez e vai pro próximo. E assim continua até que uma pessoa tenha conquistado 4 torres. Quem conquistar 4 torres primeiro, vence o jogo, certo? Então, aqui os peões aqui dentro. Caso você perceba que aquele grupo de alunos, ou a depender do perfil dos participantes, daqueles jogadores, eles têm uma facilidade maior com memória, etc. Você pode dificultar um pouco mais o jogo colocando o número 1 e o número 2 como forma de ele devolver uma das torres. Isso vai deixar o jogo mais difícil. Se for o contrário, se você achar que está mais fácil para aqueles jogadores, você também pode alterar o jogo tirando esse mecanismo de voltar uma torre, ou ao invés de esperar um aluno conquistar 4 torres, você pode fazer uma contagem de 5 rodadas, quem tiver mais torre ganha. Então, depois de 5 rodadas, mesmo que eu tenha 3 torres, eu tenho a maioria das torres em jogo, então eu ganho a partida. Então, pessoal, aqui a gente tem um segundo jogo que trabalha a memória, que é bastante legal, porque trabalha a memória tátil. Você vai chamar 3 jogadores, 3 ou 4, mas eu acho melhor com 3. Você vai chamar 3 participantes e aí você vai escolher quais as peças eles vão ter que identificar pelo tato. Então, por exemplo, você coloca aqui, eu quero um bispo, quero uma torre, quero um cavalo. Daí então você vai vendar os meninos e eles vão ter que, com apenas uma mão, procurar as peças que você solicitou aqui, essas 3 peças, e daí você vai contar, fazer uma contagem de 10 segundos decrescente, e aí quem conseguir ao final da contagem as 3 peças ganha o jogo, certo? Agora eu vou demonstrar para vocês mais ou menos como é que pode ser feito. Então, pessoal, aí eu coloquei aqui, vocês viram que eu coloquei aqui peças diferentes, né? Jogos diferentes de xadrez, para poder ficar mais difícil do reconhecimento tátil. Então, vendo aqui, ó, nesse exemplo que eu dei para 3 jogadores, esse jogador aqui acertou 2 peças, o rei e o bispo, e ele pegou um rei ao invés do cavalo, da torre. Esse aqui pegou o cavalo, pegou a torre, mas não pegou o bispo, pegou um peão. Esse aqui só acertou a torre, ele pegou 2 torres e uma rainha. Então você pode pontuar, fazer um ponto para cada peça que ele acertou. Então nesse caso eu acertei 2, eu ganho 2, 2 das 3 eu ganho 2 pontos. Essa pessoa acertou 2 das 3, 2 pontos. E essa daqui só acertou uma das 3, porque a outra não podia ter 2 torres. Então ela só acertou uma. Você pode também fazer, se você estiver trabalhando já a questão do valor das peças, você pode pontuar por valor das peças. Então nesse caso, a pessoa que acertou o cavalo e a torre, ela vai ganhar 8 pontos, 5 pela torre, 3 pelo cavalo. Deixou de ganhar 3 pontos porque ela não reconheceu o bispo. Por aí vai. Outro jogo, pessoal, que faz bastante sucesso com meus alunos, é esse jogo aqui que eu chamo de Rei Alerta. Um rei, ele fica aqui ao centro do tabuleiro e ele precisa descobrir onde se esconderam os peões. Os peõezinhos se esconderam dentro dessas torres aqui do castelo, ele precisa descobrir onde é que eles estão. Inicialmente tem 5 peões dentro de cada torre dessa. Aqui, ó, 5. E repare que eu utilizei aquelas mesmas torres do jogo anterior, só que eu coloquei umas bandeirinhas coloridas em cima de cada um. Então essa aqui é a vermelha, ó. As bandeirinhas vermelhas. Esse aqui, a bandeirinha lilás.
tem que ser, você pode identificar de outra maneira, mas cada torre tem que ser identificada por uma cor que também esteja no dado. Então são 6 torres, 6 dados, certo? Na vez do jogador, no seu turno, ele vai fazer o seguinte: ele vai rolar o dado e, a depender da cor que saiu o resultado no dado, nesse caso foi o amarelo, ele tem que descobrir quantas pecinhas, quantos peõezinhos estão escondidos aqui dentro. Então, por exemplo, é claro que no começo começam 5 em cada um, então ele vai acertar, né? Vai falar, eu acho que tem 5 lá dentro. Aí ele vai abrir e acertou, tem 5. Se ele acerta, ele pega um peão e coloca em frente a si. E aí passa para o próximo jogador. O próximo jogador joga, se ele acertar, pega o dado para um dos dados da torre para si. Se ele errar, no caso aqui, suponhamos que eu joguei o azul. Eu tenho que adivinhar quantos peões estão escondidos na torre azul. Aí eu falo, eu acho que na torre azul estão escondidos 2 peões. Eu vou revelar e tem 3 peões. Eu errei. Então quando eu erro, eu ao invés de pegar um peão lá dentro, eu pego o rei e coloco em frente a mim. E aí passo para o outro jogador. Se o outro jogador joga preto, então ele pega a torre preta. Se ele falar, eu acho que tem 3, vai abrir e tem 5, errou. Então o rei não está mais no centro, está comigo. Então ele pega de mim e coloca em frente a ele. E assim vai. Se eu errar e já estiver com o rei na minha frente, o que acontece? O rei volta para o centro, mas volta com um dos meus peões. E aí eu perdi um desses peões. Esse jogo, o interessante é que ele é um jogo cooperativo. Ou todos ganham ou todos perdem. Se esse rei chegar aqui na frente com 2 peões, todo mundo perde. Ou seja, se alguém errar, pegou o rei para si, errou de novo, o rei volta para o meio. Outra pessoa errou, o rei vai para ela. Se essa pessoa errar de novo, aí o rei vai levar outro peão para o meio. Se o rei conseguiu descobrir, capturar 2 peões, significa que todo mundo vai perder o jogo. Mas se um de nós aqui que estamos jogando, vamos supor que temos 6 jogadores, aquele que conseguir 6 peões frente a si, significa que todo mundo ganhou o jogo e conseguiu derrotar o rei. Então tem esse aspecto cooperativo que é bem legal também. Então é um dos jogos que trabalha essa questão da cooperação, que é bacana o professor também explicar que o xadrez ele é muito competitivo, né? Mas apesar de ser competitivo, a gente não pode, a gente vai sempre perder ou sempre vai ter vezes que a gente vai se frustrar com o xadrez e tal. Então a gente não pode levar isso para um lado pessoal nem nada. Então esses jogos cooperativos assim, eles são legais porque une mais os participantes, quando são alunos de escola, né? Une mais também os alunos da turma, beleza? Então pessoal, falando sobre os componentes, essas torres aqui a gente fez com caixa de leite, tá vendo? E não tem muito segredo em fazer, é fácil de fazer, mas se você não tiver habilidade, tempo, paciência, você pode fazer com quaisquer 6 recipientes iguais para tapar os peões, né? Os peões eu fiz colei em uma base de madeira colorida, tá vendo? Mas você, se não quiser, não precisa fazer isso. Você pode utilizar esses elásticozinhos coloridos aqui, ó, e colocar aí um peãozinho para identificar a cor, ou pintar, enfim, só precisa identificar cada cor em um peão correspondente à cor do dado que você vai fazer. Das atividades que eu faço que meus alunos gostam bastante é de reconhecimento visual, através da memória, né? A memória visual. Então o que você pode fazer? Vocês colocam
o aluno de costas para um mural como esse, um mural magnético, né? E aí você coloca algumas pecinhas para eles poderem ir identificando quais são aquelas peças que tinham ali. Depois eles viram de costas e tentam lembrar quais são as peças, a ordem e a cor. Então, por exemplo, eu vou começar com 3 peças, por exemplo. E aí você pode dividir em grupos de 3, grupos de 3 alunos, e aí o primeiro aluno do grupo vai vir aqui, vai olhar para as peças, você dá um tempinho para ele olhar para as peças, depois ele vai virar de costas e vai tentar adivinhar quais são de costas. Então ele vai falar Rainha Preta, Rei Branco, Bispo Branco. Aí depois você vai ver, se ele acertou, aí vai vir o próximo colega dele do grupo e você vai acrescentar mais uma peça. E aí a segunda pessoa vai ter que falar tudo novamente. Então vai falar Rei Branco, Rainha Preta. Aí quando você vê que ele errou, aí esse grupo perde, aí é a vez do outro grupo, você faz uma nova sequência de peças. E é bem interessante, dá muita risada, garante bastante diversão para os meninos. Caso você não tenha mural, você pode utilizar as peças do próprio xadrez. Então você primeiro chama um membro do grupo, um participante do grupo, e ele dá um tempo para ele visualizar as peças, depois ele vai virar de costas para a mesa e ele vai ter que dizer qual é a sequência. Ele vai dizer Rainha Preta, Rei Branco, Bispo Branco. Se ele acertou, vem um novo colega do mesmo grupo, você acrescenta outra peça. E aí ele tem que falar toda a sequência novamente. Rainha Preta, Rei Branco, Bispo Branco, Torre Preta. Se acertou, o próximo membro do grupo vai acertar com mais uma peça e vai fazendo uma sequência cada vez maior. Se em algum momento algum participante do grupo errar, e aí você passa para o outro grupo. E aí você vai ver qual dos grupos consegue fazer memorizar uma sequência maior de peças. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Eu trouxe recursos que vocês podem utilizar. Esse vídeo, apesar de eu ter dito no início que ele é muito bom para os professores de xadrez aplicarem nas turmas, né? Novas técnicas e recursos, também os pais que se interessam em ensinar os filhos também podem utilizar. Qualquer pessoa que pretende ensinar alguém ou brincar mesmo, são dos jogos que a gente pode brincar também sem compromisso. Para as escolas também são bons recursos, né, que pode construir aí para deixar de acervo para a escola, enfim. Então assim, eu pretendi fazer jogos que desenvolvam nos participantes a habilidade da memória. Então no primeiro jogo que eu fiz, que foi do reconhecimento dessas pecinhas aqui, além de trabalhar a memória, fixa a representação das peças de xadrez, porque as peças de xadrez elas não são sempre dessa maneira aqui tridimensional, né? Às vezes o aluno encontra elas também, a representação delas no papel, em um programa, um software, alguma coisa, elas vão enxergar as peças dessa maneira. Então é uma boa maneira de fixar. A outra do reconhecimento tátil, que ela vendada identifica as peças. Além de trabalhar a memória, também você pode trabalhar a pontuação da peça, né? Então fixar o valor 1, 3, 5 das peças, que é a pontuação que ela vai receber por ela ter acertado a peça ou não. Os outros dois jogos aqui, eles desenvolvem a memória de forma um pouco mais complexa, porque ela utiliza, além da cor e da posição, há muito deslocamento de componentes, onde o participante tem que ficar prestando atenção nesses deslocamentos. Então são joguinhos interessantes, legais, que vão trazer espero que leve a criança a se interessar mais pelo xadrez, né? E são recursos que a gente sempre deve ficar utilizando para incentivar os jogadores iniciantes a não abandonarem o xadrez, que a gente vê isso acontecendo
não raramente. E então é isso, eu queria que vocês se inscrevessem no canal e dessem um like aí para ajudar a gente a produzir mais vídeos. A proposta é que eu faça mais vídeos com outros jogos falando sobre outras habilidades. Então nesse eu fiz sobre memória, depois eu possa vir a fazer sobre outras habilidades, rapidez mental, concentração, destreza, etc. Então para cada vídeo eu vou trazer jogos sobre aquela temática, aquela habilidade. E é isso aí. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.